Oi Brasil, mais um vídeo de Game of Thrones. Essa aqui é a Miriam, ela tem um canal maravilhoso que faz vídeos de Game of Thrones comigo. E a gente tá fazendo muitos vídeos de Game of Thrones, confere nossas playlists, nossos links, estão tudo aí na descrição. Esse vai ser um vídeo sobre a sexta temporada, mas não sobre nenhum episódio específico, é mais uma especulação sobre o que vai acontecer se o Tommen morrer. Quem assume? Se ou quando? Porque existe uma profecia, a profecia da Meg e a Han, que a gente já comentou no vídeo sobre as profecias da Cersei, que diz que a Cersei vai ter 3 filhos, as coroas deles serão douradas, assim como as mortalhas deles serão douradas. Mortalha é o paninho que você põe no morto, gente. E ela disse que ela ia ter 3 filhos e esses 3 filhos iam morrer. E a gente viu que já 2 foram pro saco, então só sobrou o Tommen, coitado. Então até a cara dela nos episódios é meio estranha, do tipo... Ela tá muito creepy, a Cersei. Eu sei que ele vai morrer, sabe? E se e quando o Tommen morrer, a família Baratheon vai acabar, muito provavelmente. Porque na série, lembrando que a Shireen e o Stannis já morreram. Então não sobrou muita gente aí, né, pra essa sucessão. Então isso vai causar um problema. As pessoas perguntaram muito pra gente quem assume. E a gente ficou, putz, não é uma resposta nada fácil. É bem difícil, na verdade. Vamos dizer quem seriam os possíveis candidatos. Vem com a gente. Antes de qualquer coisa, a gente tem que explicar mais ou menos como funciona a sucessão, esse negócio de ser herdeiro. O Lorde ou o Rei é sucedido nessa ordem. Primeiro vem o filho mais velho, aí depois o segundo filho, sempre os homens primeiro. Aí se não tem filhos homens, fica um pouco mais complicado já. Você pode ser a primeira filha mulher, ou pode ser o irmão mais novo desse Lorde. Normalmente vai pro irmão mais novo do Lorde, porque não deu muito valor pra linhagem feminina. E se esse Lorde ou Rei não tiver filho homem, que vem primeiro, e depois não tiver irmão mais novo, homem também, aí começa a treta, minha gente. Porque aí eles têm que ir pra parentes mais distantes, e aí todas as casas de Westeros são meio parentes entre si, então você acaba confundindo tudo, todo mundo, mas eu tenho uma avó que casou com o seu avô e não sei o que. E a gente tem um precedente aí, como que chama? Uma jurisprudência que aconteceu na Dança dos Dragões. A gente fez um vídeo inteiro sobre a dança, que foi um evento que aconteceu há muitos anos atrás. Tem o vídeo aí na descrição. Que foi basicamente isso, explicando bem rapidamente, porque é muito complicado. Mas uma princesa mulher foi eleita herdeira pelo rei, só que esse rei teve um filho homem depois dela. E aí o filho homem ficou tretando com a filha mulher pra ver quem ia entrar. E basicamente isso extinguiu um monte de Targaryen, praticamente extinguiu os dragões que existiam no mundo. Foi bem tenso. Pensa na confusão. Ela era mulher, mas ela era a primeira filha, então teoricamente ela tá na linha mais perto, ela tá mais com chance. Só que o rei queria que ela fosse herdeira. Sim, o rei gostava dela, mas por ela ser mulher, causou toda essa treta. E aí deu uma maior guerra, mas em alguns casos pode ser que eles convoquem um conselho, que é chamar uma galera pra ir lá votar, pra ir discutir quem que pode ser, o que chamam lords de Westeros inteira pra ficar, mas se for pela linhagem, não sei o que, é realmente uma CPI, assim, pros caras ficarem pensando o que vai acontecer. Quem que pode ser. Mas o negócio é, como a Dança dos Dragões provou, não importa muito se você é o herdeiro mais próximo ou se você é mulher, o negócio é quem quer o poder. Quem quer o poder vai entrar em guerra e vai causar treta. E normalmente quem consegue manter o trono é quem tem apoio. Pode ser apoio de bancos, pode ser apoio de exércitos, pode até ser o apoio da linhagem, por que não? Mas eu acho que só a linhagem não segura, tem que ter um apoio maior de você segurar esse poder mesmo. Na Stannis. E aí também tem os bastardos, né, Miriam? Porque os bastardos não têm direito a nada, eles são bastardos, eles não são... Não são filhos legítimos, não têm direito a herança alguma. Mas tem alguns casos aí que o rei pegou os bastardos e falou assim, não, meus bastardos agora são legítimos, agora eles têm direito. Então depende muito do cara louco lá, o rei, o que ele vai querer fazer. Costuma dar muita treta também. Eu fiz um vídeo só sobre bastardos e herança, se vocês quiserem ver, porque é meio complicado. Por exemplo, um bastardo legitimado, será que vale mais do que uma filha mulher? Se o bastardo for mais velho que os filhos homens, será que ele entra antes? Será que ele entra depois? Na verdade não existe uma regra, existe a regra da guerra. O próprio George R. R. Martin fala que ele fez essas leis de sucessão super confusas de propósito, porque era como era na Europa medieval, mais ou menos. Todo mundo era parente, e aí todo mundo, mas morreu o rei de Portugal, mas eu aqui da Espanha, eu tenho direito, porque minha avó casou com não sei quem de Portugal. Então, assim, sempre acontecia isso, e em Westeros é a mesma coisa. Vamos usar como exemplo, como a família talvez não importe tanto, com o rei Robert, que é o rei que a gente conheceu em Game of Thrones. Ele causou uma rebelião contra o rei Aerys, o louco, que era pai da Daenerys, e ele foi lá e ganhou, fez uma guerra, e ganhou e sentou no trono. Não importava muito se ele tinha herança ou não, mas ele tinha um pouquinho, né? Tinha um pouquinho, e foi até por isso, teoricamente, que ele que foi. Eu acho que foi porque ele queria. A rebelião foi liderada por 3 pessoas principais, o Ned Stark, o Robert Baratheon e o Jon Arryn. O Ned Stark não ia querer sentar no trono de ferro, e o Jon Arryn provavelmente também não. E o Robert, além de provavelmente
gente querer, ele era neto de uma Targaryen. Então falaram, ele tem o mais próximo de sangue real aí. Mas se ele não tivesse nada de sangue Targaryen, ele também ia sentar no trono, porque não importava. Acho que ele só falou que ele tinha um sanguinho Targaryen pra não falar que ele foi o usurpador, né? Que era o nome e o apelido que eles deram, né? Robert o usurpador, porque ele roubou o trono e tal. Mas Miriam, sabendo de tudo isso, Robert morreu e aí falaram que os 3 filhos do Robert não eram legítimos. E isso que causou o Stannis, o Renly, quem mais? O Baelon. Todo mundo querer ser o rei da porra toda. A Guerra dos 5 Reis é um exemplo de como sucessão pode dar problema. Seria tão simples, né? O primeiro filho do Robert assume, que foi o Joffrey. Só que o Joffrey assumiu bastardo. E ele era um bastardo, então não teria direito, teoricamente, ao trono. Nessa ordem a gente pensa que ia passar o trono pro Stannis realmente, porque o Stannis era o irmão do rei, tudo bem até aí. Que era o que o Ned Stark defendia, né? O Stannis é o rei de direito, ele é o rightful heir, que fala. É o que teria mais direito à herança. Pelas leis, assim. Tanto que, assim, o Renly não tinha nada que fazer. O Ned se recusa a apoiar o Renly, porque ele fala, não, ser mais tem novo. nada a ver. Então, até interessante porque que o Renly queria matar o Stannis, porque aí viria, sim, o Renly. Mas, gente, essa galera toda já morreu, né, Miriam? Então, não sobrou nenhum Baratheon pra herdar se o Tommen morrer. Porque depois do Stannis viria a Shireen. Shireen, também por ser mulher, ela teria dificuldade em assumir o trono, provavelmente teriam que fazer um grande conselho. E pelo Stannis ser um rebelde, também seria muito difícil, mesmo ele tendo direito legalmente, seria muito difícil ele poder assumir o trono assim tão fácil. Aí a gente vai lembrar de um Baratheonzinho perdido, que é o Gendry. Que não é Baratheon, né? Porque ele é bastardo. Toda vez que eu falo, mas não tem mais Baratheon, as pessoas, mas tem o Gendry. Gente, o Gendry não é Baratheon. Pra vocês terem noção, ele não foi nem reconhecido como filho pelo Robert, então nem o sobrenome de bastardo ele tem. Tipo, normalmente quem é reconhecido, por exemplo, Jon Snow, ele foi reconhecido como bastardo pelo Ned. Então ele tem o sobrenome de bastardo. O Gendry nem isso, ele é só Gendry. Ele não é Gendry Waters como ele deveria ser. Então, não, ele não vai ser legitimado, ele não vai ser rei, provavelmente. A não ser que a série deu uma louca lá. Não, e também, cadê Gendry, né? Será que ele tá vivo? Tá remando lá o barquinho dele. Eternamente. Muitas temporadas ele tá, tipo, só remando. Então, assim, o Gendry tem algum sangue ali que pode ser interessante, mas ele é bastardo, então ele não tem chance alguma. E só lembrando que um bastardo tem que ser legitimado por decreto real. Ou seja, o Tommen teria que assinar um decreto falando que o cara X, que ele nunca ouviu falar na vida, que o pai dele fez alguma prostituta, etc., seria o sucessor dele. Aí a gente vai chegar na Cersei. Será que a Cersei tem algum direito ao trono? Porque brotou uma teoria esses dias falando que a Cersei seria a herdeira, se você fosse traçar pela árvore genealógica dos Baratheon. Essa teoria diz que há muitos anos atrás, uma menina Baratheon se casou com um cara Lannister. Então, ela teria um sangue Baratheon aí perdido? Diz que esse cara Lannister era, tipo, tataravô do Tytus, que é o pai do Tywin. Ele é muito vô dela, vô. Muito distante, assim. E aí a teoria fala de que, o Tywin seria o herdeiro do Robert, então, já que todo mundo morreu. O próximo seria o Tywin, porque ele tem algum sangue Baratheon. Só que o Tywin já morreu, e aí? O Jaime não pode ser herdeiro porque ele é da Guarda Real. Ele não pode ser herdeiro de nada. O Tyrion, primeiro que ele nem tá lá, nem tá cagando. Ele é um regicida, né? Provavelmente as pessoas não iam deixar ele subir ao trono, etc. Então sobra a Cersei. Mas também tem a questão que ela é mulher. E também sobra a questão de que não sobra só a Cersei, porque tem o irmão do Tywin, que inclusive tá aparecendo na série, que é o Kevan. Então o Kevan viria antes dela, porque ela é mulher. Sim, ainda mais a Cersei, que tá tão impopular, né? Passando caminhada da vergonha, todo mundo jogando coisas nela. E aí depois do Kevan, se o Kevan morresse, nem seria a Cersei, porque o Kevan tem um filho, que é o Lancel Lannister lá. Muito provavelmente ele não ia querer, porque ele tá lá muito louco na fé militante. Ou talvez ele quisesse pra apoiar a fé militante, sei lá. Porque também esse vácuo no poder agora, a fé militante ia se aproveitar muito disso, então... Mas resumindo, além de estar meio errado dizer que é a Cersei que assumiria, é muito problemático você pegar desde lá do tataravô do Lannister pra dizer que ele casou com o Baratheon, porque assim, como a gente falou, todas as famílias praticamente de Westeros casaram com o Baratheon em algum momento, casaram com o Targaryen em algum momento, então todo mundo pode dizer, mas 6 gerações atrás eu tinha sangue e tal coisa, sabe? Eu acho mais fácil ela tentar assumir porque ela era mãe do rei, como ela sempre fala, eu sou a rainha, aí a Olenna falou assim, não, a rainha é a Marjorie. A rainha tá presa. Mas enfim, eu acho que ela poderia tentar mais por isso do que por ter algum sangue qualquer. Já que a teoria se baseou em parentes próximos do Robert, vamos encontrar parentes muito mais próximos do que os Lannisters. Que seriam os Targaryen, porque, né, o Robert tinha uma avó
Sim, uma avó que era Targaryen. Era a princesa Rhaelle Targaryen. Então os Targaryen estão muito mais próximos do que essa linhagem muito louca aí da Cersei, por exemplo. O Rei Louco foi tirado do poder e a linha dele era a última de Targaryens lá. Então todos os Targaryens que existem hoje em dia são herdeiros do Rei Louco. O herdeiro do Rei Louco seria o Rhaegar Targaryen, que morreu. Mas ele teve 2 filhos. A Rhaenys, mais velha, que seria mulher, também problema. Mas ele teve um filhinho chamado Aegon, que foi destruído pela montanha. A história oficial diz que essas 2 crianças morreram, mas no livro aparece um cara que diz que é esse bebê Aegon, que ele sobreviveu, que mataram outro menino e que ele cresceu e ele é o herdeiro dessa porra toda. Se isso for verdade, que eu acho que não é, mas se ele for verdade, se ele for Targaryen, se ele for filho do Rhaegar, ele seria o herdeiro mais próximo. Sim, o mais próximo. Mas ele só existe nos livros, então na série muito provavelmente isso não vai acontecer. É uma probabilidade meio distante nesse momento. Então vamos desconsiderar o Aegon aqui. Vamos pensar, o Rhaegar... Quem é o irmão mais novo dele? Viserys. Viserys que morreu na primeira temporada. E mais novo que Viserys tem Daenerys. A Daenerys é a mulher que sempre vai causar um problema, mas ela tem uns dragões ali, né, pra botar moral. E tem o problema que ela tá lá do outro lado do mundo ainda. Tipo, se o Tommen morrer logo, vai criar um vácuo de poder, mas ela vai estar bem longe ainda pra entrar nesse vácuo. Acho que vai ser meio difícil. Mas ela é alguém ali que tem algum direito, sim. Eu acho que se a Daenerys voltar pra Westeros, ela nem vai querer dizer, eu sou herdeira do Tommen. Ela vai dizer, não, sou herdeira do Rei Louco que vocês tiraram, tava usurpando o poder. Eu é que cheguei, eu tenho dragões, foda-se as leis de sucessão, vou dominar tudo. Mas se você tá considerando parentes como os Targaryen pra sucessão, também tem outros parentes que são mais próximos ainda. Por exemplo, o Robert era filho de um Baratheon com uma Cassana Estermont. Ou seja, a família Estermont era possível parente, mais próximo que os Targaryen e muito mais próximo que os Lannister que o cara tirou lá. Tudo a ver um Estermont dizer, eu sou próximo, e tem Estermonts vivos no livro ainda, então... Mas pensando assim, várias famílias, como você disse, todo mundo casava entre si, e nisso ia aparecer uma galera falando, mas eu também. E isso ia causar provavelmente um conselho pra votar e decidir quem que ia ser o herdeiro. No final, provavelmente alguma linhagem masculina ia ganhar, não sei o que eles iam fazer. Mas eu acho que antes desse conselho dar certo, ia rolar uma guerra, gente. Sim, como rolou agora na Guerra dos 5 Reis, né? Sim, esse vácuo no poder, e olha que nesse caso da Guerra dos 5 Reis nem foi um vácuo, né? Porque os caras estavam lá. Mas sempre que tem um vácuo de poder, inclusive na história do mundo real, da guerra, gente. Todo mundo quer uma casquinha. E aí, pensando em guerra, a gente já pensa, por exemplo, no que o Robb fez, que é se declarar rei do norte, ficar lá no reininho dele. E cada um ser rei do seu lugar, que nem era antes do Aegon, o Conquistador, chegar. E eu acho que é uma coisa muito possível, inclusive, sabe por quê? A Daenerys, ela é muito um paralelo do Aegon Conquistador. Ela tem os 3 dragões, ela tem essa coisa de conquistar, etc, e quer ir pra Westeros. Então eu fico pensando, será que os reinos não vão se dividir em 7 de novo, até a Daenerys chegar e conquistar todos um por um, que nem o Aegon? E tem uma possível ideia aí que a Marjorie podia aparecer grávida. Ela pode nem ser que esteja grávida, mas ela pode transar com qualquer pessoa loira que ela encontrar na frente e falar que o bebê é do Tommen e o herdeiro é filho dela e os Tyrell meio que tomarem o poder. Sim, pode ser. No livro é meio impossível isso porque a Marjorie, é virgem, não sei o que, teoricamente, e ela não transa com o Tommen porque ele é uma criança, mas na série deixaram o Tommen um pouco mais velho pra eles poderem transar, ter cena de sexo, então pode muito bem ser que ela engravide do Tommen nos próximos meses aí, ou que ela engravide de um cara qualquer e diga que é do Tommen. E tem outra coisa interessante que a gente deve lembrar que lá no passado e sempre na história de Westeros, o Banco de Ferro lá de Bravos, ele apoia alguém que ele quer. Assim como eles tinham apoiado o Stannis, falando, não, vou te dar dinheiro, vou te dar investimento, aí o Stannis foi lá tentar lutar e tal. Ou seja, quem o Banco de Ferro apoiar, tem muito mais chances. Pode ganhar essa guerra pela sucessão aí, é bem provável. Só que o Banco de Ferro ficou meio abandonado na série, né? Eles apareceram umas temporadas atrás, depois nunca mais. Eles apareceram pra apoiar o Stannis e apareceram depois quando o Mace Tyrell foi lá tentar quitar as dívidas. Mas assim, definitivamente o Banco de Ferro não é amigo dos Lannisters, então com certeza eles vão apoiar qualquer um que queira tomar o trono deles. O que podemos concluir disso tudo, Carol? Vai ter guerra? Guerra! E talvez um conselho, mas no meio do conselho treta e guerra. Mas assim, eu acho que a gente pode concluir que o herdeiro mais certinho, assim, legítimo, seria o Aegon, se ele estiver vivo. E se ele não estiver vivo, a Daenerys. E se o Jon for um Targaryen e eles estiverem casados secretamente, calma, não sei o quê? Se o Jon for Targaryen, aí ele seria herdeiro do Rhaegar, só no caso do Rhaegar ter casado secretamente com a Lyanna Stark. Mas ele viria antes ou depois do Aegon? Eu acho que o Aegon é um pouquinho mais velho que ele. O Aegon é mais velho, então ele viria depois. Ainda mais por ser de segunda
segundo casamento. Então, pera, seria o Aegon, o Jon Snow se for Targaryen, e aí vem Daenerys, se tudo isso for verdade. Ou seja, a mais próxima na série é a Daenerys mesmo. Mas como a gente falou aqui várias vezes, não importa muito essa proximidade. É assim, acho que só na sucessão imediata vale a pena essa coisa de filho mais eu velho. acho que assim, no instante que o Tommen morrer, todo mundo vai querer voltar pra Westeros e vai causar uma treta muito grande. Então diga aí nos comentários quem você acha que é o herdeiro do Tommen Quem e você por quê. quer que ganhe a guerra, entendeu? Porque ninguém vai ter nada disso não. E não perca todos os outros vídeos de Game of Thrones que a gente tá fazendo. Segue o canal da Miriam, segue aqui o canal pra você não perder nada. Um beijo. Tchau.